Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha nos materiais da Braskem S.A., sabe? Uma gigante petroquímica, atuação global, mas com raízes bem fortes aqui nas Américas. Temos bastante coisa para ver, principalmente o relatório anual mais recente, o Form 20F, que fechou o ano de 2024. A ideia é extrair o que é crucial desses documentos, né? Entender a trajetória da empresa, como ela gera valor, o que ela produz e, claro, olhar os números recentes e os desafios, que não são poucos. Basicamente, um panorama completo para quem quer se informar. Exato. E olha, é uma empresa bem complexa, né? Atua num setor que a gente sabe que é cíclico, super sujeito a variáveis globais. Então, vamos focar nos fundamentos, na estratégia, nos riscos, tudo com base no que tá nos papéis mesmo. Vamos lá descompactar isso. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que é a Braskem, como ela funciona no dia a dia? Bem, a Braskem S.A., ela e suas subsidiárias importantes, né, como a Braskem na Europa, na América e a Braskem Idesa lá no México, ela é uma das principais petroquímicas aqui das Américas. Um ponto-chave, opera e reporta em reais e dólares. Isso já dá uma pista da exposição ao câmbio, né? E as demonstrações financeiras seguem o IFRS. Certo. E a essência do negócio? Como ela ganha dinheiro? Qual o modelo? Fundamentalmente, a Braskem transforma matérias-primas, o que a gente chama de feedstocks, sabe? Em produtos químicos e plásticos. Basicamente, compra insumos, nafta, etano, propano, propeno e processa isso para vender resinas termoplásticas, outros químicos. E quais são os principais produtos que saem dessas fábricas? O portfólio deve ser grande. É bem amplo, sim. O principal são as poliolefinas, que é o P, que é o polietileno, e o polipropileno, PP. Aliás, no PA in Green tem um ponto interessante, o PA in Green, que vem de fonte renovável, cana-de-açúcar. Uma aposta estratégica, né? Além disso, tem os vinílicos, tipo PVC, soda cáustica, também químicos básicos, como eteno, propeno e até alguns derivados de petróleo, tipo gasolina, GLP. E também produz e vende utilidades vapor, água, energia nos polos onde atua, otimiza a infraestrutura. Interessante. E onde ela opera? A operação é concentrada no Brasil? Não. É bem diversificada geograficamente. Ela reporta em 3 grandes segmentos: Brasil, Estados Unidos e Europa e México. O Brasil ainda é o maior em receita líquida, foi uns 69% em 2024, se inclui as exportações daqui, mas as operações fora são bem relevantes para a estratégia. Essa estrutura global é interessante, mas e os preços? Ela consegue ditar os preços ou ela é mais refém do mercado? Isso é super importante nesse setor. Ótima pergunta. Na maior parte, ela é uma tomadora de preços, sim. Os preços dos produtos dela são muito influenciados pelos mercados internacionais. Aqui no Brasil, a referência é a paridade de importação, né? Lá fora, Ásia e Europa segue a dinâmica local. No México, o PEI deles é referenciado nos preços da costa do Golfo Americana. Ou seja, a receita e as margens dependem muito das condições globais da indústria petroquímica. É algo que a empresa não controla diretamente. Historicamente, é aquele ciclo, né? Oferta apertada, preço sobe, margem melhora. Aí vem expansão de capacidade, excesso de oferta e a margem cai de novo. Um desafio constante. Entendido? Ciclicidade. Palavra importante. Vamos então para os números mais recentes, 2024 segundo o 20F. Como é que foi o desempenho financeiro? Então, a receita líquida consolidada foi de 79,4 bilhões de reais em 2024. Subiu um pouco em relação aos 74,1 bilhões de 2023. O segmento Brasil puxou bastante, com 54,8 bilhões, e Europa vieram com 19,4 bilhões. Aumento na receita é positivo, mas como você disse, a história está nas margens, né? E a lucratividade? Aqui a coisa fica mais complexa. A empresa reportou um prejuízo antes dos resultados financeiros e impostos. Algo como um EBIT, né? De 1,1 bilhão em 2024. Foi menor que o prejuízo de 2,8 bilhões em 2023, o que é uma melhora, mas ainda assim negativo na linha operacional. Só que o grande baque veio do resultado financeiro. Esse piorou. Nossa, piorou muito.
foi de 3,4 bilhões negativos em 2023 para 16,6 bilhões negativos em 2024. Uau! 16,6 bilhões negativos no financeiro. Que salto! O que explica isso? O relatório aponta direto para a linha de derivativos e variações cambiais líquidas. Essa linha sozinha deu uma perda de 11,5 bilhões em 2024. Em 2023, essa mesma linha tinha dado um ganho pequeno, de 511 milhões. Nossa! Exato. Essa virada brutal foi o que puxou o prejuízo líquido consolidado para 17,7 bilhões em 2024, bem maior que o prejuízo de 3,7 bilhões em 2023, mostra bem a sensibilidade ao câmbio e aos derivativos, né? Claríssimo o peso do financeiro. Mudando um pouco, e a operação em si, as fábricas rodaram bem em 2024? Olha, as taxas de utilização foram meio mistas. No Brasil, os crackers ficaram mais ou menos em linha com 2023. Teve a recuperação de uma parada na Bahia, mas aí teve uma parada não planejada em Triunfo por causa daqueles eventos climáticos no sul, né? Já nos Estados Unidos e Europa, a taxa caiu um pouco. Paradas programadas e não programadas para manutenção. O destaque positivo foi o México. A produção de PE lá teve a maior taxa anual desde 2017. Ah, é? Por quê? Conseguiram mais etano, que é a matéria-prima-chave. Deu uma média de 50 mil barris por dia, combinando o fornecimento da Pemex, que deu uns 29 mil, com importação dos Estados Unidos via aquela solução Fast Track que trouxe mais 21,1 mil. Isso ajudou bastante a planta mexicana. Entendi. E mesmo com esse prejuízo todo no resultado final, a operação conseguiu gerar caixa. Como ficou o fluxo de caixa? Sim, gerou. E isso é importante notar. O caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em 6,8 bilhões em 2024. Foi até melhor que os 4,1 bilhões de 2023. Mostra que o negócio principal, apesar das margens apertadas e do resultado ruim na última linha, ainda está gerando caixa. Por outro lado, os investimentos, o CAPEX, consumiram mais, 8,4 bilhões, e nas atividades de financiamento entrou bem menos caixa em 2024, só 469 milhões contra 8,9 bilhões em 2023. Isso reflete captações, como emissão de bonds lá fora, 850 milhões de dólares, mas também pagamentos de dívida. Falando em dívida, como está o endividamento? É sempre um ponto de atenção claro. A política de dividendos que eles mencionam no relatório tem um alvo: dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2,5 vezes, medido em dólar. Eles admitem que podem passar disso temporariamente se tiverem investimentos grandes, mas é o balizador que eles miram para a saúde financeira. O cenário parece bem desafiador. Prejuízo contábil alto por causa do financeiro, mas a operação gerando caixa, só que com desafios nas plantas e a dívida para ficar de olho. Vamos focar agora nos riscos e desafios. Quais são os principais que esses documentos trazem? São vários e bem conectados. O primeiro, a gente já falou, é a ciclicidade do mercado petroquímico e a competição, que está cada vez mais forte. O relatório menciona muito o aumento de capacidade global, principalmente em PE e PP, vindo da América do Norte com gás de xisto barato, Oriente Médio, China, e a China buscando autossuficiência em vários produtos é um fator que pode mudar os fluxos de comércio e apertar a competição nos mercados da Braskem, né? Isso pressiona preço, pressiona a margem. E a questão das matérias-primas que você citou lá no começo? Sim, fundamental. A volatilidade dos preços dos feedstocks é um risco constante. Nafta ligada ao Brent, etano, propeno, qualquer mudança impacta o custo na veia. E não é só preço, é o risco de suprimento também. A dependência da Pemex no México por etano, por exemplo, apesar da importação ter ajudado, ainda é um ponto crítico para a operação lá. Qualquer problema impacta. E claro, a flutuação do câmbio real-dólar está em tudo. Custo de matéria-prima importada, receita de exportação, o serviço da dívida, que é muito em dólar. Bom, agora a gente chega num ponto que é muito sensível e com um peso enorme, né? O evento geológico em Alagoas. O que o 20F detalha sobre essa situação? Olha, esse é sem dúvida um dos maiores desafios da empresa.
implicações de longo prazo, financeiras, sociais, ambientais. O relatório liga o evento à extração de salgema, que a Braskem fazia em Maceió. As consequências são enormes. Realocação de milhares de famílias. O relatório fala em umas 15 mil propriedades afetadas pelo programa PCF. E tem todo o trabalho complexo e caro de fechar e monitorar as minas antigas. Financeiramente, a provisão para cobrir esses custos estava em 5,57 bilhões no fim de 2024. Só em 2024, a provisão aumentou 2,2 bilhões. Ajustes no plano, novas demandas e os pagamentos mesmos, os desembolsos, foram 2,57 bilhões em 2024. E a clareza sobre o fim disso, o custo total. Esse é o ponto crucial. O relatório é bem claro ao dizer que a empresa não pode garantir que não vão surgir novos problemas, novas ações da justiça ou custos maiores do que já está provisionado. Existe muita incerteza ainda. Tem acordos com MP, Defensoria, município, mas o custo final e o prazo para resolver tudo é incerto. O documento também menciona as investigações, né? CPI no Senado que acabou em maio de 2024, processos no TCU, CVM, inquérito da Polícia Federal que foi para o MP. É um quadro muito complexo e ainda em andamento. Além desse desafio gigantesco de Alagoas, que outros riscos o relatório destaca? Carbono na importação, como o CBAM na Europa, a negociação de um tratado global sobre poluição plástica na ONU, tudo isso pode aumentar custo, exigir investimento ou até reduzir a demanda por plástico virgem no futuro. E tem os riscos operacionais normais da indústria, parada de planta por acidente, falha, evento climático, dependência de fornecedor de utilidade em algum lugar, risco cibernético, tudo isso está lá. E a questão dos acionistas? Também é um ponto de incerteza relevante. A Novonor, que é a controladora, e a Petrobras já disseram que querem vender a participação delas. Tinha até um plano de migrar a Braskem para o novo mercado da B3, mas a oferta foi suspensa. Uma mudança de controle sempre gera incerteza sobre estratégia, gestão, e um ponto importante de governança que apareceu no relatório de 2024, a administração identificou uma fraqueza material nos controles internos sobre relatórios financeiros. Isso levou o auditor, a KPMG, a dar uma opinião adversa sobre a eficácia desses controles no fim do ano. As demonstrações financeiras em si não tiveram ressalva, mas essa fraqueza no controle é um sinal amarelo, né? Precisa ser corrigido. Nossa, é um cenário bem carregado mesmo. Ciclo de mercado, competição, Alagoas, regulação, acionistas, controle interno. Com tudo isso na mesa, qual é a estratégia da Braskem? Como ela pretende navegar? Os pilares que eles mencionam são produtividade e competitividade, querem ser eficientes em custo, descarbonizar. Diversificação geográfica e de matéria-prima para reduzir dependência, sustentabilidade, que virou um pilar central, com foco em economia circular, baixo carbono e inovação. Tudo isso com base em segurança, pessoas, governança. E isso aparece na prática, em ações concretas. Sim, os documentos mostram investimentos nessa linha. O PM Green, de fonte renovável, é um exemplo. Investimento em reciclagem, química e mecânica. Eles inauguraram um centro de inovação em renováveis nos Estados Unidos, lá em Lexington, um investimento de 124 milhões de reais, focado em biotecnologia para transformar a biomassa em químicos mais sustentáveis. E parcerias também, como com a Shell, para usar propeno bioatribuído, biocircular, para fazer polipropileno circular. A ideia parece ser essa, otimizar o negócio que já existe e, ao mesmo tempo, investir na transformação para um futuro mais sustentável, tentando equilibrar as contas no meio do caminho. Bom, aí a gente chega na pergunta que não quer calar para quem investe ou analisa, né? Com todos esses desafios e essa estratégia de transformação, dá para estimar um valor justo para a ação da Braskem?
O 20F ajuda a montar um fluxo de caixa descontado, um DCF? Dos ingredientes que um analista precisa para montar um modelo de DCF. Tem histórico financeiro, detalhe da estratégia, discussão de risco, até algumas premissas macro que a empresa usa. Tem detalhes sobre a dependência de preço de commodity, Brent, nafta, etano e dos spreads petroquímicos, que é aquela diferença crucial entre o preço do produto e o custo da matéria-prima. Tudo isso está lá. Ok, os ingredientes estão lá, mas o relatório dá a receita? Não dá. E esse é o ponto-chave. O relatório em si não apresenta um DCF para dizer quanto vale a ação no mercado. A metodologia de fluxo de caixa descontado aparece, sim, mas mais no contexto dos testes de impairment. Impairment? É teste de recuperabilidade dos ativos. A empresa usa projeção de fluxo de caixa para ver se o valor das fábricas, por exemplo, que está lá no balanço, ainda é válido, se não está superestimado. É uma exigência contábil, não é um valuation da ação para o investidor comprar ou vender. Entendi a diferença. Então, para nós como analistas olhando de fora, como a gente usaria essas informações para pensar em valor justo? Quais os passos e principalmente as dificuldades? O processo seria pegar tudo isso, histórico, estratégia, riscos, e construir nosso próprio modelo. O coração disso é projetar os fluxos de caixa futuros. E é aí que mora o perigo, nas premissas. São muitas e muito sensíveis. Primeiro, o ciclo petroquímico. Como projetar preço de resina PE, PP, PVC. E os spreads sobre nafta e etano. Essa talvez seja a variável mais crítica e volátil. Um erro aqui muda completamente o resultado. Depois, custo de matéria-prima. Para onde vai o Brent? E o etano no México? Vai ter a que preço? E nos Estados Unidos, Europa? Câmbio. Qual a projeção para o real dólar? Impacta receita, custo, dívida. Volumes. A demanda vai crescer? Quanto? Em que região? E a participação de mercado da Braskem com a concorrência aumentando? Execução da estratégia. A aposta em sustentabilidade vai dar o retorno esperado? Vai custar quanto? Vão conseguir os ganhos de eficiência? Quanto de CAPEX vai precisar para tudo isso? E, claro, custos de Alagoas. Quando e quanto vai sair de dinheiro no futuro? Tem risco de ser mais do que está provisionado? Como colocar isso na conta? É muito difícil. Depois de projetar esses fluxos com toda essa incerteza embutida, vem o segundo desafio: definir a taxa de desconto, o WACC. E essa taxa tem que refletir todos aqueles riscos: mercado, país, Brasil, México, e os riscos da própria Braskem: dívida alta, Alagoas, dependência de fornecedor, a fraqueza de controle interno, a incerteza sobre os acionistas. Calcular um WACC justo para a Braskem é um exercício bem complexo. Fica bem claro que fazer um DCF para a Braskem é um trabalho Hércules, com muitas variáveis críticas e um nível de incerteza bem alto. Exatamente. É um caso clássico onde o modelo é extremamente sensível às premissas. Se você mudar um pouquinho a projeção do spread, do câmbio ou a taxa de desconto, o valor justo estimado pode variar enormemente. A incerteza sobre Alagoas e sobre a venda do controle só adiciona mais complexidade. Qualquer número único de valor justo é muito dependente do cenário que o analista escolhe acreditar. O ideal é trabalhar com cenários, faixas de valor. Bom, fizemos então esse mergulho nos materiais da Braskem, principalmente no 20F. O que emerge é o retrato de uma líder petroquímica nas Américas, globalizada, mas que enfrenta, assim, mares bem agitados, né? A ciclicidade do setor, competição forte, riscos na matéria-prima e o fardo enorme, financeiro e de reputação, de Alagoas. Para sustentabilidade, para economia circular, tem investimentos relevantes em inovação, em produtos verdes, a gestão da dívida, a solução definitiva para Alagoas e a definição do futuro acionário. Esses são os nós críticos para o futuro. E sobre o valor justo, a mensagem que fica é: os documentos dão a base, mas calcular um valor exige uma modelagem cheia de premissas subjetivas e cercada de incertezas. Não tem resposta fácil. De jeito nenhum. E talvez a reflexão final seja essa, né? Como que a Braskem vai conseguir equilibrar a rentabilidade do negócio tradicional dela, que ainda depende muito de fóssil e tem desafios de imagem,
com os investimentos enormes e a gestão complicadíssima que a transição para a sustentabilidade e a reparação em Alagoas exigem, e como fazer isso tudo num mercado volátil e com uma possível mudança de dono no horizonte. A resposta para essa equação de tantas variáveis é que provavelmente vai definir como o mercado enxerga o valor da Braskem nos próximos anos. Uma equação realmente complexa e fundamental para quem acompanha a empresa. Esperamos que essa análise detalhada dos materiais tenha ajudado a entender melhor os desafios e as perspectivas da Braskem.